Reis, capítulo 17, verso 8 em diante. Deixa eu ver aqui como eu organizo o meu esboço. Irmãos, hoje eu quero falar sobre a providência do Senhor, mas além da providência, eu também quero falar um pouco sobre a unção do Senhor. Então, o meu objetivo é que você saia daqui alimentado pela palavra. Você pode repetir isso comigo? E também, pelo menos um pouquinho assim, coberto pela unção do Senhor. Pode repetir comigo? Coberto pela unção do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor me encontrou há anos atrás no Vale da Depressão. Então, a minha vida em si já é um testemunho, já é uma pregação do Deus que eu sirvo, do Deus que eu prego. Estou falando isso porque eu não sei que estado você pode se encontrar. Se você se encontra perdido, angustiado, triste, deprimido. Mas assim como Deus me transformou, Ele pode te transformar nessa noite. E Ele pode encontrar você nessa noite, assim como Ele me encontrou há anos atrás. Irmãos, acho que não tem necessidade de eu ler o texto, porque os irmãos já leram um texto mais cedo. Mas basicamente aqui nesse capítulo, nesses versículos, a gente vai ver a história de uma mulher que ela era viúva. E naquele tempo, quem era viúva era muito mal olhada, sofria muito preconceito, mulheres viúvas na época de Jesus. Então, quem era viúva se sentia o quê? Esquecida pela sociedade, esquecida pelo povo e esquecida por Deus. E aquela mulher se encontrava assim, esquecida, sozinha com o filho, sem ter alimento dentro de casa e precisando alimentar a si mesma e alimentar o filho dela. E ainda assim, Deus fala para Elias, um profeta: Elias, vai para tal cidade porque ali vai ter uma viúva que vai te alimentar. E aquela viúva, irmãos, ela não tinha alimento nem para ela. Como é que ela ia alimentar um profeta de Deus? E Deus já estava falando para o profeta que uma viúva ia alimentar ele. Ou seja, Deus estava citando aquela viúva, aquela mulher. E ela nem imaginava que Deus conhecia ela, que Deus estava vendo, que Deus estava citando sobre ela. Então é isso que eu declaro sobre a sua vida, que o céu já liberou algo envolvendo você. Que você sem nem imaginar, Deus já está citando o seu nome, Deus já está falando sobre você. Porque ainda que você não acredite no seu potencial de ser usado por Deus, de ser importante para Deus, o Senhor acredita em você. E mais do que isso, Jesus que se entregou há 2000 anos atrás, estava dizendo naquela cruz que acreditava em você. Então você pode ter certeza que o teu Senhor precisa de você para algo, que você importa para a obra dele, que você importa para o que ele quer fazer através da sua vida. Assim como aquela viúva, mesmo sozinha, fez diferença nessa situação aqui. Irmãos, aonde o Senhor aponta, você pode ter certeza que ele paga a conta. Deus disse para Elias, para ele ir para aquela cidade, para aquela viúva, porque Deus já sabia o que ele faria para alimentar o profeta. Senão Deus não teria falado, porque ele não é homem para mentir, nem homem para se arrepender. Então saiba que o que ele falou para você, ele vai cuidar, ele vai garantir, ele vai à sua frente. Eu não sei o que o Senhor falou para você que ele faria, mas eu sei que se foi ele que disse, ele já está indo à sua frente, ele já está fazendo por você o que o homem não pode fazer por você. Você faz o possível e o impossível você pode deixar com o Senhor, que ele faz por você. Elias, antes de ir para aquela viúva, ele estava se alimentando, saciando a sua sede em um ribeiro. Só que de repente aquele ribeiro secou, não tinha mais água. Mas Elias não saiu por aí procurando, fazendo qualquer coisa. Elias esperou, porque ele sabia que o Deus que mandou ele ir para o ribeiro daria uma nova direção. Então aguarde, porque o Senhor sempre tem uma direção para a sua vida. Não vai fazer as coisas tomando os pés pelas mãos. Aguarde a direção do Senhor. Quando uma fonte seca na sua vida, quando uma porta se fecha na sua vida, o Senhor já tem 2 janelas abertas para você. Aguarde. E ainda que doa a espera, ainda que você ache que o Senhor não está fazendo nada por você, Isaías 40, verso 31 vai dizer que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então no momento de espera, o Senhor está renovando as suas forças. Ainda antes de você receber o que você precisa, o Senhor já está renovando as suas forças. Então se nessa noite você está esperando algo, esperando uma porta de emprego, esperando uma cura, esperando uma providência, o Senhor já está renovando as suas forças aqui nesta noite. Sente Ele renovando a sua força. Aleluia. Irmãos, aquela mulher, ela deu a última refeição. Ela disse para o profeta Elias: eu estou aqui preparando a última refeição para eu e meu filho comer e a gente morrer, porque não tem mais nada aqui em casa. E ainda
assim ela deu a última refeição que ela tinha para um estranho. Irmão, isso é muita fé. Por quê? Porque ela amava a Deus e ela tinha temor a Deus. Se esse Elias é realmente um profeta de Deus, ele é um servo de Deus. E se eu não der para ele, eu vou ter que me ver com o Senhor, porque eu vou estar desobedecendo o que o Senhor falou. Então aquela mulher temeu ao Senhor. E ainda assim ela deu a última refeição que era para o filho dela e para ela, para o profeta. Cutuca o seu irmão e pergunta: você teria coragem de dar a última refeição que era para o seu filho para um estranho? Mas foi o que essa mulher fez. Porque lá em Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar o Senhor. Então não adianta você dizer: eu amo a Deus, eu amo a Ele, eu amo a presença dEle, eu sirvo a Ele. Mas na hora que você precisa ter fé, você não tem, você foge. Jesus disse que aquele que ama a Ele obedece os mandamentos. Então não basta só você dizer que ama, você precisa obedecer. Porque só dizer que ama é fácil, mas é obedecendo que você prova o seu amor pelo Senhor. E aquela mulher obedeceu, por mais difícil que fosse obedecer, ela obedeceu. E você pode ter certeza que quando você dá ao outro, Deus multiplica o seu. Porque aquela mulher não tinha nada, e quando ela deu para Elias, depois que a gente já conhece a história, Deus multiplicou na vida dela. E o que a gente aprende com isso? Que quando você cuida dos que são do Senhor, quando você cuida de um grupo que você dirige, quando você cuida de um povo da igreja, de um amigo que é crente e está angustiado e está aflito, você está cuidando daqueles que são de Deus. Quando você cuida das coisas que são do Senhor, quando você prega, quando você adora, quando você louva, quando você é obreiro, quando você limpa a igreja, quando você cuida das coisas que são do Senhor, Ele cuida das suas coisas. Então continue cuidando das coisas dele, que você pode ter certeza que quando você está aqui nessa noite, Ele está visitando aquela pessoa, Ele está visitando o coração daquele que está longe, Ele está curando quem está doente da sua família, Ele está visitando a sua casa. Porque esse é o Deus que enquanto você adora Ele, Ele trabalha por você. Que enquanto você está aqui, Ele está indo onde você pediu para Ele. Quando você achar que não tem solução, você precisa crer no Deus que realiza o que você não imagina. A palavra diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os seus caminhos. Então Deus não pensa da forma que você pensa. Eu e você somos limitados, mas Ele não é limitado. Deus pode não te livrar de passar pela fornalha. Ele não te livra da fornalha, mas Ele te livra na fornalha. Mas quando você estiver lá dentro, Ele vai te livrar lá na hora. Então não se preocupe quando surgir um problema. Mas Deus não disse que ia cuidar de mim, que ia me abençoar. Olha esse problema, olha essa circunstância, essa necessidade. Calma, quando você estiver enfrentando, Ele vai aparecer. O Senhor sempre te encontra na beira do caminho. O Senhor sempre te encontra no meio do negócio. Ele não vai te deixar sozinho, Ele não vai te deixar desamparado. Lembre-se, o teu Senhor não é movido pelo que os homens falam. Jesus, para sair daquela cruz, para ser ressuscitado, para viver o que Deus escreveu, Jesus não dependeu da fé de ninguém. Ao contrário, os sacerdotes que estavam com Jesus, os soldados, não tinham fé que Ele era o Messias, zombavam dele. Mas Jesus foi para a cruz, ressuscitou, está vivo. Por quê? Porque era plano do Pai. Então, para você sair dessa situação, não depende da fé de ninguém, somente do que o Pai escreveu para você. E o que o Senhor quer é que antes da providência chegar, você esteja disposto a adorar. O Senhor tem cordeiro para os que são dispostos a antes se sacrificarem. Como te provar na Bíblia? Abraão só recebeu o cordeiro no monte quando ele estava disposto a matar o seu próprio filho para oferecer a Deus como sacrifício. Quando ele levantou a faca, o Senhor parou. Ele apareceu o cordeiro. Ana era uma mulher que ela ansiava muito por um filho. Ela pedia muito a Deus um filho. Mas ainda antes de receber, todos os dias ela ia para o templo, ela ia para a igreja adorar o Senhor. Por quê? Porque ela não adorava a bênção que Deus daria a ela. Ela adorava o Deus da bênção. Porque ela não adorava a providência. Ela adorava o provedor. Então é isso que o Senhor quer. Que eu não estou vendo nada, a minha panela está vazia, a botija está vazia. Mas eu estou adorando porque Ele é o provedor da minha vida. Eu estou adorando porque Ele não deixa de ser Deus. Por eu não estar vendo o que eu estou pedindo. Ele é digno de ser adorado não pelo que Ele me dá, mas por quem Ele é. Então ainda que você não esteja vendo o que você precisa, adore Ele nessa noite. Tenha um coração grato a Ele. Assim como aquela mulher, quando Deus pediu para que ela alimentasse alguém, Deus capacitou ela. Então você pode ter certeza que o que Deus pedir para você, Ele vai te capacitar a obedecer aquilo. Ele não é Deus que fala,
foge e te deixa sozinho lá. Ele fala e vai com você, ele te acompanha e ele cuida para que você faça conforme ele te pediu, para que você obedeça o que ele te pediu e o que ele confiou a você. Irmãos, agora eu também quero falar um minutinho, sobre como você pode sobreviver ainda antes da providência chegar. Sobre como você pode sobreviver no teu momento de dor. Vou pedir para o meu irmão Adão, Pai do Senhor Adão, colocar para mim, por favor, o Salmo 46 e o versículo 4. Enquanto isso eu vou beber água. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Exaltado é o teu nome, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, irmãos. Vai dizer assim: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Pode passar para o próximo, por favor. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Tá, e o que você quer dizer com isso para mim sobreviver nos meus momentos de dor? Eu quero te explicar uma coisa. Antigamente, no Antigo Testamento, a presença de Deus para estar nos cultos, para estar no meio do povo, dependia da Arca da Aliança, que nada mais era que uma arca que tinha objetos sagrados dentro dela, e onde a arca estava, a presença de Deus estava. Só que no Novo Testamento, Jesus vai dizer que quando ele subiu e voltou ao Pai após cumprir sua missão aqui, ele liberou e deixou para nós o Espírito Santo. E agora Deus habita dentro de mim, dentro de você. E é esse rio que vamos ler aqui na palavra. Outra passagem da Bíblia vai dizer assim: Jesus falou que aqueles que têm o Espírito Santo dentro de nós é como se tivesse rios que fluem do teu interior. Então, novamente, a gente vai ver a presença de Deus sendo comparada com o rio. E eu perguntei ao Senhor: por que isso, Senhor? Tá entendendo certo? E ele me explicou que assim como o rio se movimenta, tem vida, se mexe, assim é o Espírito dele dentro de você. O Espírito dele se movimenta dentro de você. O Espírito dele mexe com as coisas dentro de você. E assim como o rio lava, limpa, o Espírito Santo dele dentro de você te lava e te limpa. Então que nessa noite você possa sentir esse rio fluir. E é esse rio que habita dentro de você, que não vai te deixar morrer, que não vai te deixar desmoronar, porque você tem a presença dentro de você. Lá fora pode estar um caos, mas aqui dentro tem um rio que me mantém calmo. Aqui dentro tem um rio que flui e não me deixa morrer. Tem um rio que não me deixa dormir espiritualmente, que não me deixa morrer. Mesmo quando eu peco, mesmo quando eu estou ali desanimado, esse rio vem, esse rio mexe aqui dentro e me dá vida de novo, e me anima de novo. E assim como o louvor que foi cantado, Jesus tem uma água que sacia toda a nossa sede, que não nos faz querer mais buscar mais nada além da presença dele. E o que o Senhor te diz nessa noite é, agora falando sobre você, esquece o tempo que você, meu irmão, era uma botija vazia. Esquece o tempo que você não tinha o azeite do Senhor dentro de você. Porque Satanás vive soprando para tentar parar agora o seu futuro, porque ele parou o seu passado. Mas o Senhor está dizendo que você foi transformado, que você foi mudado. E toda a botija que antes era vazia já foi cheia pelo azeite do Senhor. Antes você era vazio, sem valor, cheio de pecado, de vício. Não tinha nada além de ego dentro de você. Mas o Senhor te transformou. Mas o Senhor te encheu. E eu vou te dizer, agora que você é transformado pela graça do Senhor, você não pode deixar ninguém te diminuir. Não é porque alguém nunca sofreu, nunca foi quebrantado, esse alguém também nunca conheceu o Rei dos Reis que você conheceu. Vaso que foi quebrado, refeito, após ser cheio, tem muito mais valor do que quem nunca sofreu, nunca foi quebrado. Porque vaso que foi quebrado tem experiência, tem maturidade, tem azeite dentro. E aquele que nunca foi quebrado só tem ego. Então tem vaso que já foi quebrado, já foi refeito pela glória do Senhor. Caso você ainda não tenha recebido esse azeite do Senhor, caso você ainda não tenha o rio que eu falei, que é a presença de Deus dentro de você, não saia nessa noite sem ter essa presença dentro de você. Porque é ela que te sustenta. Não procura lá fora não. O que você precisa estar bem aqui dentro. Só basta você querer receber essa presença. E não haverá consolador melhor para a tua alma do que aquele que Deus colocou dentro de você quando você aceitou Ele. A palavra vai dizer que onde estivessem 2 ou mais reunidos em nome do Senhor, no meio deles Ele estaria.
Então o Senhor está aqui nesta noite. O tempo pode estar passando, mas se fosse você, eu aproveitava cada minuto que eu estou na presença de Deus, porque eu não sei o meu amanhã. Mas se Ele está aqui como Ele falou, eu vou clamar, eu vou pedir, eu vou falar o que eu preciso. Você não precisa só pedir para Ele no momento do louvor. Você pode, quando eu estou ministrando e falando baixinho aí com Deus, ô Senhor, age naquilo, ô Senhor, visita ciclano, visita fulano, ô Senhor, vai entrando lá em casa, vai enchendo as panelas, vai enchendo minhas botijas. Porque enquanto você pede, Ele age. O Senhor não age. O Senhor age conforme a tua fé. E não a tua fé que age conforme o Senhor. Ou seja, primeiro você tem a fé e depois o Senhor age. Não tem aquele pensamento de se Deus fizer eu mudo, se Deus fizer eu melhoro, se Deus falar comigo eu vou renunciar. Não, primeiro você faz pra Ele, primeiro você dá pra Ele, e depois Ele te devolve, e depois você recebe dele. Então primeiro você sacrifica para depois você ter o cordeiro. Primeiro você precisa ter a fé, e conforme a sua fé o Senhor vai agir. Não espere Ele agir para ter fé, porque a fé é justamente sem ter nada, sem ver nada. Você enxergar pela fé aquilo que o Senhor está te falando, aquilo que a palavra te diz. A palavra vai dizer que o teu Deus, o Deus que você serve, Ele não dá para unir com o verbo, porque Ele é o próprio verbo. Ou seja, tudo que te falaram, tudo que te falem, não passa de vento, porque somente aquele que é a palavra pode determinar algo na sua vida. E o teu Senhor te diz que não vai acabar a farinha e que não vai acabar o azeite. Então você precisa crer naquele que é a palavra, no que Ele te diz para você. O mesmo Deus que proveu a farinha, que proveu o azeite para aquela mulher, é o Deus que em João capítulo 6 a gente vai ver que quando Jesus estava com 5.000 pessoas e só tinha 5 pães e 2 peixes para aquele povo, o Senhor multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000 pessoas. Então veja que não há nada impossível para o teu Deus, nenhum problema, nenhuma situação impossível para o teu Deus. E o que eu quero trazer disso para você também é que Jesus, antes de alimentar e multiplicar, Jesus pegou 5 pães e partiu todos. Ia partindo pão e ia dando. Ou seja, o pão foi partido para depois multiplicar e alimentar. O que eu estou querendo dizer? Se você está sendo partido, se você está sendo quebrado numa situação, se você está se vendo totalmente quebrado, sem nada, é nisso que você está multiplicando, é nisso que você está crescendo, é nessa hora que o Senhor está te amadurecendo. E é nessa hora, após você ser partido, após você ser quebrado, que você vai poder alimentar e curar através dos seus testemunhos. Você entendeu o que eu estou dizendo? Enquanto você é quebrado pelas situações da vida, você cura e você alimenta através do testemunho que você conta. Eu já fui quebrado e agora estou aqui podendo alimentar vocês com a palavra do Senhor. Então, se você está sendo quebrado, depois você vai poder alimentar. Irmãos, o processo para o azeite sair é um processo doloroso. A azeitona, a oliva, ela precisa ser espremida, prensada, para poder liberar e virar o azeite. E assim é comigo e com você. Não tem como ter o azeite do Senhor se a gente não for espremido. Não tem como a gente receber a unção de Deus se a gente não for espremido pela vida. A unção não vem da roupa bonita, não vem da cara bonita, não vem do canto bonito, da voz bonita. A unção vem de ser espremido pelas situações da vida. E são poucos aqueles que aceitam ser espremido. Porque tem muito crente que murmura quando precisa ser espremido. Só que o Senhor quer usar essa situação para te renovar, para te fazer crescer, para te ensinar. Não é para te matar. Ser espremido pelo Senhor vale muito mais do que a bajulação do mundo. Porque a bajulação do mundo é falsa. Primeiramente que é falsa. E segundo que passa. Mas quando Deus te corrige, Ele te corrige porque Ele te ama. E Ele te corrige porque Ele quer te salvar. Então tem uma motivação. Então você escolhe o que você quer receber e transformar a sua vida e ser o seu combustível. Se é a bajulação falsa do mundo, que enche o seu ego, ou se é ser corrigido, ser repreendido pelo Senhor, ser espremido, mas ser agradável diante dEle. É ser cheio do azeite da unção dEle. Tem crente disposto a ser espremido pelo Senhor aqui nessa noite? A sua resposta não vai ser agora. A sua resposta vai ser quando amanhã algo não ter saído como você esperou. A sua resposta vai ser quando Deus pedir um Isaac para você. E aí eu quero ver. Deus vai querer ver. Irmão, aceite, porque depois você vai ver que a unção vem do mesmo tamanho do seu problema. O renovo vem do mesmo tamanho do teu problema.
Deus não te deixa desamparado. A mesma coisa que você sofreu, depois você vai ver que o tempo que Deus vai te honrar não vai poder se comparar com o tempo que você estava quebrado. Assim como é na minha vida. Pergunta se eu lembro quando eu estava em depressão. Não lembro, porque o meu Deus já fez tanto mais da minha vida, já fez tanto mais da minha história, que o tempo que eu estou vivendo agora com Ele não se compara com o tempo que eu sofri antes. E é isso que Ele faz na sua vida. O teu Deus é o Deus da abundância. Ele não pega nada e faz rascunho, não. Ele não faz nada pela metade. O Deus que começa a obra, Ele termina a obra. O Deus que permitiu você ter a tua casa, o Deus que permitiu você ter isso aqui de farinha, isso aqui de azeite, é o Deus que não vai deixar faltar farinha e azeite. Porque se não fosse assim, Ele não seria chamado Jeová Jireh. E é isso também que eu quero te dizer. Ele não muda na sua vida. Então você pode ter certeza que enquanto você tiver necessidade, Ele vai mandar a providência. Que faltou hoje, faltou amanhã, Ele manda hoje, manda amanhã. Porque Ele não deixa de ser quem Ele é. Se Ele é Jeová Jireh hoje, Ele é Jeová Jireh amanhã. E Ele será no próximo mês, no outro ano. Ele será o mesmo que Ele é eternamente. O provedor da tua vida. Ainda que você não mereça, mas pela graça dele. Salmo 23 vai dizer assim, Davi vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que a tradução original é: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Ou seja, não é que nada me falta, mas é que mesmo sem ter nada, eu não sinto falta do que eu não tenho, porque o Senhor me basta. E é isso que o Senhor quer que você viva. Pode faltar muita coisa lá na minha casa, na sua casa. Pode faltar piso, pode faltar nossa corrida, pode faltar pintura, mas a presença dele está lá dentro. Mas a presença dele está lá. Não perca a presença dele do seu lar, porque é isso que mais vale. Aqui na minha aparência, na sua aparência, que é a morada de Deus, pode faltar muita coisa. Pode não ter o rosto tão bonito como falam pra você, mas você é lindo aos olhos do Senhor. Pode não ser muito alto, não ser muito pequeno, mas o Senhor está dizendo que se tem a presença, é o que mais vale dentro de você. Então não liga para o que os outros falem. O que mais vale é a presença do Senhor dentro de você. É o azeite do Senhor dentro de você. E é por isso que quem é botija vazia pode ser que fale muito de você, mas é porque não tem o azeite que você tem. Mas é porque se acha mais, sendo que quem tem o azeite, quem tem o Todo-Poderoso, não é essa pessoa que está falando isso, aquela pessoa ao contrário, né? Ela tem outra coisa. Irmãos, pode faltar o que for, pode faltar o alimento da indústria para você, mas o alimento do céu, que é o teu Senhor, todos os dias está com você. Todos os dias o Senhor manda o maná dele para descer sobre a sua cabeça. O alimento da indústria pode até estar faltando lá no armário, mas agora você está levando para casa o alimento do céu. E é esse alimento que te sustenta. É esse alimento que te mantém de pé. Não é o da indústria, é o do céu. É a palavra, é o meu Jesus. Irmãos, vocês sabem quem Deus fez vocês para serem. Satanás pode falar muita coisa, mas vocês sabem quem Deus fez vocês para serem. Varões são sacerdotes de Deus no lar de vocês. Vocês são aqueles que provê. E eu não estou falando nem de prover recurso. De repente teu irmão desempregado, isso pode estar acabando com você. Mas o que mais importa é o varão, o homem na casa. Se é aquele que provê o amor, se é aquele que provê a proteção, aquele que provê a segurança da sua família. Isso é o que mais importa. E é isso que o Senhor vê em cada um. E as mulheres são aquelas mães guerreiras, aquelas que embelezam tudo, aquelas que zeram, aquelas que têm a delicadeza que o homem não pode ter, aquelas que são intercessoras pela tua casa. E o que o Senhor diz para mulheres, para homens nesta noite é que o Senhor escuta as tuas orações. E o que o Senhor te diz é: não vai faltar farinha, não vai faltar o azeite. Eu sou aquele que provê. Podem estar falando: vai morrer, mulher, vai morrer, homem, não vai dar certo a obra, não vai dar certo o plano, o projeto, o sonho. Mas Filipenses 4,19, Paulo vai dizer: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Então, novamente, não importa o que o homem está dizendo para você, vai morrer, não vai dar certo. Deus promete suprir toda a necessidade. Então é dinheiro, Ele faz o dinheiro aparecer na tua conta, Ele usa alguém para te abençoar, é alimento, Ele te dá uma cesta. O Senhor não vai te deixar desamparado de forma alguma. Sabe por quê? Porque eu nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar em pão. E você não será o primeiro, porque a palavra do Senhor promete que Ele cuida dos dele.
e que Ele não deixa o justo desamparado. O chefe, meu irmão, ele pode atrasar teu salário. O homem pode mentir para você. O homem pode trair tua confiança. Mas o Deus que não mente, não se arrepende, está sempre ali. Podem fofocar sobre você, podem falar mal de você, podem fazer muitas coisas, mas eu quero ver quem vai fechar o mar que o Senhor abriu para você. Mas eu quero ver quem vai fazer a palavra que o Senhor liberou para você voltar atrás. Mas eu quero ver quem vai ter a chave dos céus para fechar as chuvas de bênção que Ele tem para sua vida. O teu inimigo não pode, quem te odeia não pode, Satanás não pode. Somente o teu Senhor é quem tem acesso a todas as áreas da sua vida. Somente o teu Senhor é quem pode fechar e abrir, abrir e fechar. Então confie naquele que fez o mundo. Confie naquele que tem as chaves da sua vida nas mãos. Ele que tem a autoridade sobre a sua vida, não é o seu vizinho, não é quem te odeia, é o Senhor quem tem autoridade sobre a tua vida. Descansa, descansa o coração, ainda que ele esteja dilacerado, quebrando, como eu falei, é nesse momento que o Senhor está te fazendo crescer, é nesse momento que o Senhor está derramando o azeite que vem do céu, porque primeiro, para depois você poder derramar nos outros, você precisa receber, você precisa ser cheio primeiro. Então passe a ver o amor do Senhor em cada situação na sua vida. A palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então ainda que você não entenda, todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Através do esmagamento que Jesus sofreu na cruz, o azeite que desceu foi sangue. E é esse sangue que também te sustenta, é esse sangue que também flui por dentro de você, nas suas veias, e te limpa sempre que você precisa, te renova sempre que você precisa. É esse sangue que te garante que você é filho, que te garante que você é escolhido, e se é escolhido, Ele capacita, e se é filho, Ele cuida, e se é filho, tem herança que nada mancha, nada faz perder, nada faz. Você é filho, filha, escolhido, escolhida, chamado, chamada, e o Senhor não deixa faltar nada na casa daqueles que são dele, porque o Senhor cuida. Eu não sei se o que você precisa é uma cura, mas eu já declaro que você seja curado de toda e qualquer enfermidade que você estiver aqui. Se você que está doente não está aqui, é um familiar seu, ora por ele. E eu declaro que através da sua oração, essa pessoa será curada em nome de Jesus. Não pela minha palavra, mas pela minha fé, pela tua fé e pelo nome de Jesus. Seja curado nesta noite. Receba o teu azeite, receba aquilo que você veio buscar, que eu não sei, mas o Senhor sabe. Não sei o que Ele tem contigo, Ele que sabe o que Ele tem contigo, mas se Ele te trouxe aqui, algo Ele tem. Então quando você chegar em casa, que você tenha sido alimentado pela palavra, que você tenha sido cheio por Ele, que você tenha sido cheio do alimento que vem do céu, como eu falei. Chegar lá na sua casa, você vai comer o alimento da indústria, mas você vai estar cheio daquele que você não consegue comprar, daquele que não tem valor, que é o teu Deus. Não dá para medir o valor dele nas nossas vidas. Receba o teu milagre por meio da tua fé. Receba a tua resposta. Receba a tua farinha, o teu azeite que você precisa, que eu não sei o que é. Além de alimento, pode ser um emprego, uma cura. Receba tudo que você veio buscar nesta noite, porque o teu Deus diz que Ele tem resposta para quem tem fé, que Ele tem cordeiro para quem é disposto a sacrificar, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um minutinho. Estou me organizando aqui. Creio que eu falei tudo que o Senhor confiou a mim. Um pouquinho mais rápido, mas falei. Irmãos, quero perguntar se há alguém entre nós que ainda não conheceu a presença de Deus, do Deus que a gente serve, do Deus que eu prego. Se há alguém entre nós que ainda não aceitou Jesus, ou aceitou, já conheceu, mas se afastou, mas se distanciou dessa presença, nesta noite o Senhor te chama pelo teu nome, não é pelo teu pecado, não é pelo teu erro, o Senhor te chama pelo teu nome. Enquanto o ser humano, quando você erra com o ser humano lembra muito tempo que você fez para ele. Deus não, Deus ele esquece, quando ele te perdoa ele esquece, Deus continua te chamando pelo teu nome. Nada que você tenha feito define quem você é, nada que você faça vai definir. O que te define é o sangue que foi derramado na cruz. E é quem derramou esse sangue que está te chamando. Então se tem alguém entre nós
frente, ou pode erguer a sua mão e alguém vai te ajudar a vir aqui à frente. Irmãos, você pode dizer para mim, mas e se eu errar amanhã de novo? Vou ter aceitado Jesus, vou errar amanhã de novo. Amanhã você vai ter uma força que hoje você não tinha. Amanhã você vai ter um motivo que hoje você não tinha. Amanhã você vai ter uma certeza que hoje você não tinha, que Ele está contigo. Amanhã você vai ter um combustível que antes você não tinha. Então não ouça a voz do diabo, não deixe ele falar no seu ouvido. Se você ainda não aceitou Jesus, se você já aceitou e quer afirmar a sua aliança com Ele, vem aqui na frente. Porque você não sabe como vai ser o teu amanhã. E o Jesus que morreu por você continua te chamando. Ele continua te querendo perto. Ele continua querendo enxugar as suas lágrimas. Ele continua cuidando de você. Ainda que você não mereça, Ele te ama. E ainda que você não saiba como, Ele pode prover na sua vida. Ele pode trabalhar naquilo que para você é impossível. E o que Ele mais quer é ter comunhão com você. Deus quer que você procure por Ele, em vez de procurar por um humano. Ele quer ser aquele que você chama quando as coisas apertam na sua vida. Ele quer ser o seu tudo. Então, se nessa noite tem alguém, por favor, vem aqui à frente. Não vou estender muito. O horário já se alongou bastante. E estarei passando para o nosso líder, Pastor Marcos.